Tentar complementar aquela aula que eu não consegui, né, finalizar, falar um pouquinho dessa minha pesquisa no doutorado, né, que foi sobre as rotinas e seus ajustamentos na prática educativa de professores de educação infantil, né? Então, só para situar, né, o que é que eu tinha como questões de investigação. Então, eu queria saber primeiro, né, quais eram as rotinas, né, nas práticas pedagógicas da educação da professora de educação infantil, como essas rotinas evoluíam à medida em que ocorriam situações de imprevisto, como as professoras, né, se comportavam diante desses imprevistos, o que elas faziam, e quais as competências, habilidades, conhecimentos, né, elas lançavam mão para ajustar essas rotinas, né? Então, em termos assim mais operacionais, eu precisava saber quais eram essas rotinas, né? Eu precisava saber descrever esses imprevistos que aconteciam, né? E que perturbavam essas rotinas e quais competências, habilidades, né, essas professoras elas mobilizavam para dar conta para ajustar as rotinas face a esses imprevistos, né? E aí eu trabalhei com observação, né? Eu acompanhei algumas aulas, participei do cotidiano. Eu lancei mão do diário de bordo. Eu criei alguns quadros, né? Tabelas, não quadros, do tipo etnográfico. Fiz uma análise do planejamento das atividades das professoras e trabalhei com entrevista do tipo entrevista explicativa ou entrevista de explicitação, né? A tradução melhor é entrevista de explicitação. Aí aqui eu vou mostrar para vocês alguns quadros que eu utilizei que ajudaram na minha já na organização desse banco de dados, né? Desse banco de informações e também alguns esquemas, né, e alguns quadros já na decomposição, na codificação das informações, que equivale à segunda fase da análise, né? Lembrando que eu trabalhei com análise do tipo temática, né? Temática emergente. Então, esse quadro aqui, ele é um quadro que eu utilizei para os registros, né? Onde eu organizava eu descrevia as rotinas, né, que eu observava, ou as rotinas que estavam no planejamento das professoras, a descrição das situações, né, que perturbavam, né, ou exigiam dessa professora uma ação para ajustar essas rotinas, ou seja, as situações de imprevisto, e as ações que essas professoras elas buscavam, né, ou elas desenvolviam para ajustar essas rotinas, tá certo? E também teve um outro quadro, né, que me ajudou a trabalhar a questão do plano de aula, né, da planificação, do plano de trabalho das professoras, que é só para uma organização, né? Quando é que isso ia começar, o que é para que ia servir, né? Então, esse quadro eu utilizei no começo da coleta dos dados, antes das observações, porque a partir do conhecimento dessa planificação, desse plano das professoras, eu podia observar melhor. Então, é importante também a gente meio que, a depender do estudo, é lógico, hierarquizar, né, os instrumentos, né, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Às vezes isso é importante. No meu caso foi importante ir primeiro para o plano de aula das professoras. Aí depois na observação, né, quando, como e como é que eu ia fazer isso, né? Então, algumas professoras iam ser observadas uma vez, né? 3 horas de observação na classe, como seriam as rotinas, o cotidiano da classe, a partir de situações rotineiras, o que eu iria fazer? Ia fazer a identificação e a descrição do que estava acontecendo, das rotinas, etc.
no meu diário de bordo, no meu caderno de bordo, né, o que é que eu ia fazer. Então, depois das observações, as professoras também recebiam um caderno, né, elas também recebiam um caderno e, e elas iam guardar isso por 2 semanas e iam descrever, né? Elas iam identificar a descrição das rotinas, tá? Depois eu recolhia esses diários, esses cadernos delas, né? E, por fim, foram as entrevistas, tá? Então, esse protocolo é importante, né? Do que é que você vai fazer com cada instrumento, como ele vai ser feito. Aí, aqui é um outro quadro, onde eu começo a organizar, identificando a professora, né? E e a situação de imprevisto de cada professora, né? A criança que de repente muda o seu comportamento, respondendo de maneira agressiva ou fazendo medo à professora, né? Porque ela diz assim, ela mudou e ficou agressiva e eu tive medo. A criança que se recusou a obedecer uma orientação da professora. A, então, essa outra professora aqui, a criança que voltou, né, da recreação um pouco agressiva, né, com seus amigos, né, com seus coleguinhas, né? É, essa outra aqui, uma criança que se machucaram, né, durante uma atividade de classe. Então, são situações de imprevistos que foram registradas, né? Seja pela própria professora, seja pela minha observação, etc. Então, isso aí foi uma organização dessas situações de imprevisto e das respectivas professoras, né? Que eu estava trabalhando ainda com uma variação muito grande de grupos de professoras, né? Que eu classifiquei de escolas, nesse caso aqui, de escola pública de médio porte, escola pública de pequeno porte, escola privada. Então, havia uma variação muito grande de tipos de escola, mas também de professores, se tinham especialização, se não tinha, ou seja, tinha um nível de complexidade muito grande e eu tive que considerar isso na minha análise. Esse outro quadro aqui, tá vendo? Onde eu organizo essas configurações. Professora por tipo de escola, formação e ano de experiência. E aqui já seria já uma síntese, né? Então, onde que função de rotina, né, aparecia mais, né? Então, a função de rotina enquanto gestão, enquanto cuidado, né? Isso aqui já foi uma elaboração já mais final. Aqui foi um outro sistema de análise que eu utilizei para classificar, né, o tipo de rotina, o tipo de imprevisto e o tipo de ação que essa professora lançou mão para ajustar. Então, essa professora aqui de uma escola pública de médio porte, o tipo de rotina, a organização das crianças para o lanche. Aí o imprevisto, criança que derruba o suco ou começa a chorar perturbando a atividade. A ação, né, da professora. A professora dialoga com a criança para acalmá-la e faz compreender que não é grave ter derramado, né, que ela pode ficar tranquila, que aquilo não tem problema. E a descrição da explicação do ajustamento, né? Isso aqui foi depois da entrevista, que a professora ela queria saber por que a criança estava chorando, né? Ela estava chorando. Por que ela estava chorando? A criança não respondia, então a professora começou a dialogar, a perguntar, né? E aí descobriu o porquê a criança estava chorando e a partir daí a professora começou a acalmar. Então veja como a partir da rotina, de uma situação de imprevisto, a ação, né, perturbadora, e o que é que a professora fez, né? Então, a partir disso aqui, eu comecei a ter uma possibilidade de chegar até a questão das competências, né?
Aqui foi também uma outra organização que eu fiz, né, nessa relação de rotina, imprevisto e ajustamento. A rotina com uma intenção, a rotina com uma proposta de seletividade, né? E aí a situação de imprevisto, que quando eles são interpretados, quando são integrados, porque eles provocam reações, e a questão do ajustamento, que é a reorganização das rotinas a partir da ação dos professores. Então, esse quadro mais aqui é um quadro onde eu já começo a fazer uma interpretação, né? Que quando essas competências elas são mobilizadas, né? Na verdade, as competências são mobilizadas nessas zonas de mudanças, né? Então, ou seja, numa situação rotineira, sem imprevisto, as competências não são mobilizadas. As competências são mobilizadas, mais mobilizadas nesse caso, quando existem essas zonas de mudanças, né? Quando existem essas. E aí isso lá adiante me fez pensar, né, da importância das situações de imprevisto para a formação do professor, né? Não olhar como algo negativo, mas como uma possibilidade formativa. Aí aqui eu começo a trabalhar, né, esses níveis mais de competências, né, que é uma competência mais procedural, uma competência mais declarativa e uma competência mais intencional. E eu comecei a identificar, né? Mas antes eu tinha que organizar e classificar. Então, as situações, né? A, B, C, D, competências procedurais. Quais tipos de competências, né? Eu fui encontrando, então eu encontrei competências que diziam respeito ao autocontrole emocional, à afetividade, competências relacionadas ao diálogo com a criança, competências de atenção, de estar presente, né? E aí eu fui classificar, né? Essas competências nas suas dimensões procedurais, declarativas e intencionais. E aí eu fiz essa organização. Aqui foi um outro quadro, onde também eu criei uma síntese de competências que são mobilizadas, né? E com os seus saberes no processo dos ajustamentos de rotinas. Então, grupos de competências mobilizadas. Então, comunicar com as crianças, refletir durante a situação, né, que ocorre entre a ação, a tomada de consciência da afetividade, da efetividade, né? Então, um exemplo aqui, então, a definição, né? A definição operacional dessa competência. Eu tinha que fazer isso. Então, refletir durante uma ação. Então, para decidir, né? Num lapso de tempo, ter uma decisão ideal, identificar e escolher a alternativa mais adequada possível para a solução daquele problema, e, enfim, a questão da adaptação, a questão da execução, tá certo? E os saberes profissionais em conjunção, né? Nesse caso aqui, saberes teóricos e disciplinares, saberes práticos, saber pedagógicos, saber proveniente de histórias de vida, saber de experiências. Então, esses saberes eles estariam conjugados. Aqui são as condições facilitadoras, né, que eu também estava interessado, o que é que ajudava, né, o que é que fazia com que algumas professoras tinham uma capacidade maior de ajustar essas situações. E aqui, a partir de quadros teóricos, né, eu organizei isso aqui também, a dimensão pessoal, institucional, profissional, contextual. Então, as condições facilitadoras. Então, identificar as professoras que se identificam com a educação infantil, a compreensão de rotina, as professoras que tinham a compreensão da rotina. Então, esse foi um outro quadro de análise que me ajudou bastante. Então, em resumo, gente, lembrando aquela aula, né, que nós tivemos das 5 fases,
a depender da complexidade, né, isso pode ganhar uma diversidade assim muito grande, né? Mas o mais importante é que a análise, a gente lança a mão da análise de dados para ajudar a gente, né? Para ajudar a gente a entender, né? A organizar as informações, a entender, a fazer interpretações e para deixar evidente para o outro, explicitado para o outro, como foi que a gente chegou àqueles entendimentos, tá? Então, isso é um resumo, ainda que bem fraturado, né? Do percurso que eu fiz, e claro, e lacunar porque só tem partes aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, né, de que o processo de análise, a construção, ela é muito da capacidade criativa do próprio pesquisador, né, que vai vendo suas necessidades e vai desenvolvendo, né, esses modelos analíticos, esses quadros de decomposição, né, esses quadros de codificação, esses quadros de síntese, esses quadros, no meu caso eu utilizei muito quadro, né, esses quadros que dialogam muito com os referenciais teóricos e por aí vai, ok? Beleza?